Olá, senhores. Aurélio Gimenez, veterano advogado, vice-presidente das praças, da Associação das Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vou fazer esse vídeo, vai ficar um pouco extenso, mas vou tentar esclarecer o máximo a dúvida de muitos policiais militares sobre um novo projeto que está tramitando na Câmara Federal, que é o Projeto de Lei 6061 de 2023, autoria do Sargento Portugal do Rio de Janeiro. Praça! Sargento Portugal do Rio de Janeiro. Parabéns, Sargento Portugal. Excelente projeto, viu? Excelente projeto. Creio que poderia melhorar algumas coisas, mas que projeto espetacular. O senhor está de parabéns. Mas eu não poderia começar falando do projeto de lei 6061 de 2023 do Sargento Portugal antes de falar a história do projeto de lei orgânica das polícias militares e bombeiros militares. Na verdade, o projeto de lei orgânica das polícias militares e bombeiros militares, ele teve início em 2001. O Poder Executivo, à época, o presidente da República, se eu não me engano, Fernando Henrique Cardoso, ele enviou à Câmara Federal um projeto de lei para criar a Lei Orgânica das Polícias Militares e Bombeiros Militares. E foi o projeto de lei 4363 de 2001. Esse projeto ficou vários anos tramitando lá na Câmara, muitas vezes engavetado, quando em 2009, o deputado Capitão Assunção, se todos se recordam aí, acompanham ele nas redes sociais, ele estava preso há pouco tempo aí por ser bolsonarista, né? Mas o deputado Capitão Assunção, ele enviou um projeto para a Câmara também sobre a criação da lei orgânica. E esse projeto dele foi apensado no projeto originário de 2001. O dele é o projeto de lei 6440 de 2009. Esse projeto de lei do Capitão Assunção era um projeto excepcional para as praças de todas as polícias militares do Brasil. O projeto de lei previa carreira única. Aonde, para ingressar na Polícia Militar, a única porta de entrada seria o curso de formação de soldados. Tá? Aqui, ó, o artigo 9º do projeto de lei do Capitão Assunção, ele fala: o ingresso dos quadros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, estabelecido em quadros organizacionais de carreira única, será feita através da seleção pública para o ingresso nos cursos de formação de soldados, elaborados pela própria Polícia Militar ou por outros estados. Então veja bem, senhor, o projeto de lei 6440 de 2009 do Capitão Assunção previa carreira única para os integrantes da Polícia Militar. Para os praças, seria o suprassumo, carreira única, acabar com essa divisão entre praças e oficiais. Porém, entretanto, né, em 2020, o Capitão Augusto, vendo esse projeto parado lá na Câmara Federal, abraçou a causa veementemente e, como oficial que foi praça, né, pertenceu à carreira das praças e foi oficial da Polícia Militar até se tornar deputado, ele abraçou a causa e se tornou o relator do projeto de lei 3045 de 2022. E na sua relatoria, né, o nobre deputado Capitão Augusto, oriundo das praças, defensor dos praças, ele simplesmente desapensou o projeto de lei 6440 de 2009, que previa a carreira única para os praças. É isso mesmo, senhores. O relator, deputado Capitão Augusto, ele excluiu do projeto o projeto de lei do Capitão Assunção, que previa carreira única. Aí
fica para vocês aí refletirem, né? Se ele realmente está lutando pelos praças. Então, tá aqui, ó, o relatório do deputado Capitão Augusto. Tá aqui, ó, Poder Executivo, relator, deputado Capitão Augusto. Projeto de Lei 4363 de 2001, de autoria do Executivo, na época, presidente da República, provavelmente Fernando Henrique Cardoso. Esse projeto, ele foi elaborado pelo Conselho de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, em 2001. Em 2001, o presidente da República, ele propôs esse projeto, que foi elaborado pelo Conselho de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Em 2009, o deputado Capitão Assunção apensou o projeto dele, prevendo carreira única para os praças. Em 2020, deputado federal Capitão Augusto assume a relatoria do projeto e aí é o relatório do Capitão Augusto. Sobre a proposta teve como ponto de partida o texto elaborado pelo Conselho de Comandantes Gerais da Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares, né? E foi encaminhado à Câmara Federal pelo Poder Executivo. Aí ele fala aqui no seu relatório: encontra-se apensado o projeto PL 6440 de 2009, de autoria do deputado Capitão Assunção, que tem como objetivo instituir a chamada carreira única. Né? A chamada carreira única, palavras do Capitão Augusto. E aí, essa matéria já está tramitando na casa há mais de 21 anos, já tendo sido discutida e votada por comissões de Relações Exteriores, de Defesa Nacional e também comissões especiais constituídas para análise, visando obter consenso com todos os atores envolvidos, os Conselhos de Comandante Geral, Defenda PM e assim vai. Aí ele vem dos pressupostos constitucionais. Observamos que inexiste qualquer objeção quanto aos pressupostos de constitucionalidade dos projetos 4363 de 2001, que era do presidente da República, e o 6440 de 2009, do Capitão Assunção. Ou seja, os dois projetos constitucionais. Ok. Carreira única para praça? Constitucional. Ok. Daí, do mérito, relatoria, deputado Capitão Augusto. O projeto de lei 6440 de 2009, apensado, tem como propósito instituir a carreira única, não encontrando consenso entre os atores que atuaram na apresentação de sugestões ao texto. Vou repetir. Capitão Augusto, relator. O projeto de lei 6440 de 2009, do Capitão Assunção, prevendo carreira única, apensado, tem como propósito instituir a carreira única, não encontrando consenso entre os atores que atuaram na apresentação de sugestão ao texto. Ele simplesmente excluiu o projeto de lei 6440 de 2009, que previa carreira única. Ele deixou de lado. E aí ele seguiu lutando pela aprovação da atual lei orgânica, né? Que é a lei 14751, que foi sancionada pelo presidente da República agora, o Lula, em 12 de dezembro de 2023. E o Lula vetou vários dispositivos, né? E o Capitão Augusto está aí lutando para derrubar o veto do presidente da República. Senhores, o projeto de lei do Capitão Augusto, feito pelo Conselho dos Comandantes Gerais, que deu a natureza à lei 47751 de 2023, não ajudou em nada os praças, não melhorou em nada a carreira dos praças.
esse projeto só pensa na polícia militar, polícia militar, polícia militar, polícia militar. E quem são os sócios da polícia militar? São os oficiais. Então esse projeto beneficia somente a polícia militar e seus oficiais. Os praças, não tem nada que beneficie a carreira dos praças. Tá? Mas, graças ao nosso nobre deputado Sargento Portugal, do Rio de Janeiro, que inclusive, eles têm uma associação lá que se chama A Nata das Praças. Parabéns Rio de Janeiro, por essa bela associação que está representando os praças do Rio de Janeiro. E através da Câmara Federal, Sargento Portugal, o senhor está representando os praças de todo o Brasil, de todas as polícias militares e corpos de bombeiros militares, porque o senhor enviou o projeto de lei 6061/2023 para alterar a lei 14751 de 12 de dezembro de 2023. A lei acabou de ser sancionada e já tem um projeto de alteração. Parabéns! Os praças têm que ver isso. Os praças têm que apoiar esse projeto de lei. Senhores, carreira única para os praças. Capitão Assunção tentou, Capitão Augusto não deixou, e agora o Sargento Portugal com esse projeto belíssimo. Parabéns, Sargento Portugal. Tá? No meu ponto de vista, algumas coisas ainda podem melhorar, mas parabéns, Sargento Portugal. Então vamos falar agora do projeto de lei 6061/2023, autoria Sargento Portugal, Nata das Praças, Rio de Janeiro. Vamos lá. Vamos procurar aqui o artigo 12. Artigo 12 do projeto de lei 6061. Tá aqui, ó. Tá aqui. Artigo 12. A hierarquia das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados e Distrito Federal, territórios, em razão do seu regime jurídico constitucional militar e dos fundamentos das Forças Armadas, deve obter a seguinte estrutura básica. Aí aqui eu faço uma pequena crítica construtiva. No meu ponto de vista, o Sargento Portugal, ele poderia ter acabado aqui nesse projeto de lei com essa quantidade enorme de postos e graduações. E ele manteve aqui o posto de coronel, tenente-coronel, major, capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente, subtenente, cadete, aluno oficial, subtenente, primeiro-sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento, cabo, soldado, soldado de segunda classe, aluno-soldado. Então, no meu ponto de vista, tá, esse projeto ainda pode ser melhorado, acabando com essa grande quantidade de cargos dentro da Polícia Militar. Isso dificulta fazer com que a base tenha um bom salário. Então, uma crítica construtiva aqui, mas o seu projeto é muito bom, Sargento Portugal, parabéns. Mas aqui nesse sentido, eu vi aqui que aqui no artigo 12 o senhor fala aqui, ó, em razão de seu regime jurídico constitucional militar e dos fundamentos das Forças Armadas. Então, está se tentando manter os fundamentos das Forças Armadas, né? Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento. Sinceramente, eu acho que isso tem que ser renovado. Não existe algumas polícias aí no Brasil que não tem mais algumas graduações, alguns postos, e tem que reduzir isso sim, tá? Então ele manteve, mas isso aqui é uma pequena crítica que eu creio que através de outros deputados, através de emenda, pode sim alterar isso, tá? Eu acho que o ideal, por exemplo, sargento é sargento, meu. Precisa de ter terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, não, subtenente talvez, mas sargento, pra que ter tantos sargentos? Todos fazem a mesma função. Soldado e o cabo hoje têm a mesma função. Não há necessidade de ter soldado e cabo. Então, eu creio que poderia reduzir esses cargos, as graduações e os postos,
para que tenha menos quantidade de cargos para conseguir valorizar os policiais militares. Então, aqui uma pequena crítica, tá? Mas vamos lá. Do ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar. Oh, parabéns. Ô, Sargento Portugal, espetacular o que você está fazendo aqui, meu irmão. Espetacular. Depois, se quiser participar de uma live aqui no podcast Mike R. Milhão, os praças de São Paulo, ia gostar muito de te ouvir e entender bem esse projeto. Que projeto maravilhoso. Alterando a tão sonhada lei aprovada agora em dezembro, de relatoria do deputado Capitão Augusto, que não ajudou em nada os praças da Polícia Militar de São Paulo e dos demais estados. Vamos lá, do ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar. O ingresso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar é realizado exclusivamente por carreira única. O mesmo dispositivo que tinha lá no PL 6440 de 2009 do Capitão Assunção. Vou repetir. Exclusivamente por carreira única. Vamos lá. O ingresso nos quadros de entrância. Olha a palavra que ele usa. Nos quadros de entrância. De entrada na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar, dar-se-ão mediante concurso público de provas e títulos e aprovação em curso específico de formação chamado Curso de Formação de Soldados CFSD. CFSD, Curso de Formação de Soldados. Ou seja, não há como entrar na Academia do Barro Branco sem antes ser soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ou das Polícias Militares de todos os estados. Parabéns, Sargento Portugal, pelo amor de Deus, espetacular. Artigo 15. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militares são organizados exclusivamente em carreira única, compreendidas em graduações, postos e patentes, com ascensão gradual e sucessiva, sendo o ingresso exclusivamente na graduação de soldado. Reforçando aqui, ó, o artigo 14 vem o artigo 15, reforçando. Vai ser soldado, para depois ser oficial. Entendeu? Parabéns, Sargento Portugal. Continuando. O curso de formação de soldados, com carga horária, duração de 1.437 horas, não poderá, em hipótese alguma, ultrapassar o lapso temporal de 1 ano. Ou seja, curso de formação de soldado terá X horas e não poderá ultrapassar 1 ano de duração. Tá? Muito bom. Aí, o artigo 18, ele traz os quadros da Polícia Militar. E aí ele repete o que o Capitão Augusto lá e os seus atores colocaram na lei orgânica que foi aprovada, né, agora em dezembro, que é o quadro de oficiais de Estado-Maior, manteve, o quadro de oficiais auxiliares, o Capitão Augusto, ele está alterando, né, o Capitão Augusto colocou quadro de oficiais especialistas, né, mas na verdade o CH era oficial auxiliar, e agora com esse projeto do Sargento de Portugal volta a ser QOA, quadro de oficiais auxiliares. Aí o interessante, na lei orgânica atual, o Capitão Augusto colocou lá como requisito para ingressar na Academia do Barro Branco, o cara ter o curso de Direito ou fazer curso dentro da instituição militar equivalente. Ou seja, simplesmente o curso da Academia do Barro Branco vai valer como curso de Direito. É isso que está na atual lei orgânica. Tá? Só que aqui, o Sargento Portugal, mais uma vez, parabéns, Sargento Portugal. Aqui, ele coloca aqui, ó, quadro de oficiais de Estado-Maior, destinado ao exercício, entre outras, as funções de comando, chefia, direção, administração, superior, dos diversos órgãos de instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido
quaisquer graduações, excelente. Senhores, um oficial da Polícia Militar, muitas vezes, ele tem a função administrativa. Então ele não precisa se formar em direito, ele tem que se formar na administração. Muitas vezes, ele trabalha com economia. Então ele não precisa ser formado em direito, ele pode ser formado em economia. Muitas vezes, ele trabalha com questões psicossociais. Então ele pode ter outras formações. Não há necessidade de o curso, a formação de oficial ter que ser oriundo somente do curso de Direito. Essa é outra coisa que afeta diretamente os praças. Diretamente os praças, porque tem muitos praças aí com formação superior, muitos formados em educação física, formados em história, geografia, e economia, matemática, contabilidade, muita área do conhecimento que a própria Polícia Militar aproveita a função desse praça dentro da corporação. Então por que não facilitar a vida desse praça que tem curso superior no acesso à Academia do Malbranco e ser um oficial? Já que ele já tem uma formação superior fora dos muros dos quartéis. O que a Polícia Militar faz é desvalorizar os cursos de formação superior de todo o Brasil. Porque o praça, com qualquer formação que ele tenha fora do curso de formação da Academia do Malbranco, do CFO, a Polícia Militar não faz com que não sirva para nada. Ou, muitas vezes, aproveita esse conhecimento técnico do praça, mas quem leva o mérito é um oficial, que nem tem formação para determinada área. Porque a Polícia Militar entende que tem que ser formação em direito. Gente, os oficiais têm que entender o seguinte: quer ter carreira jurídica? Vai ser delegado de polícia, vai ser promotor, vai ser juiz, vai ser advogado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem que haver pessoas com formação em direito? Sim. Mas tem que haver pessoas com formação em outras áreas do conhecimento. Entendeu? Então o Sargento Portugal aqui, ele traz aqui no artigo 18 que para acessar o quadro de oficiais do Estado Maior, é exigido qualquer graduação. Tá? Então, além vai fazer um concurso público interno dentro da Polícia Militar, só o praça vai poder fazer. O praça vai fazer o concurso público interno. Passou no concurso público, desde que ele tenha alguma graduação, ele vai fazer o curso de formação de oficiais e se tornar um oficial. Tá? Aí vem o quadro de oficiais auxiliares. Espetacular, Sargento Portugal, espetacular. Quadro de oficiais auxiliares, que é o CH, e agora, com a lei orgânica, é o quadro de oficiais especialista. Olha, veja bem, possuidores do respectivo curso de habilitação, realizado em estabelecimento de ensino próprio, ou da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiro Militar, ou da Unidade Federada, ou do Território, admitida a promoção até o posto de coronel. Senhores, vejam bem, aqui, no inciso 1º do artigo 18, tem que ter graduação, qualquer graduação, para pertencer ao quadro de oficiais do Estado Maior. Para pertencer ao quadro de oficiais auxiliares, não há exigência de nível superior. Não há. Ensino médio, pracinha com ensino médio, vai poder ser coronel sem exigência de nível superior. Só que ele não vai ser do quadro de oficiais do Estado Maior. Tá? Ele vai ser do quadro de oficiais auxiliar. Tá? Mas eu acho espetacular essa questão que o Sargento Portugal traz aqui, porque o praça, ele vai poder progredir na carreira, chegando ao posto de coronel, sem ter que fazer qualquer graduação fora da instituição. Tá? E o oficial, e o praça que quiser ser oficial do Estado Maior, aí ele tem que ter uma graduação, qualquer graduação, para ser oficial do Estado Maior.
E aí sim, porque ele tem que ter um conhecimento técnico específico para determinada área. Mas qualquer graduação, não é só direito. Então, excepcional. Excepcional. Parabéns, Sargento de Portugal. Tá? O inciso terceiro traz o quadro de oficiais de saúde, que para mim deveria ser extinto. Polícia Militar devia acabar com esse negócio de quadro de oficiais de saúde, de HPM, tá? Essa semana mesmo, o colega aqui de Itanhaém, que estava na manifestação com a gente, não estava muito bem, ele foi no posto de saúde perto da casa dele, né? E eu comentei com ele sobre isso, né, cara? Veja bem, o cara mora em Itanhaém. Aí, pra não ter que ir lá no HM, ele é atendido no posto de saúde aqui, próximo à casa dele. Então, veja bem, Polícia Militar, não adianta investir no HM, não adianta investir no Hospital da Polícia Militar. Há muita gente mora no interior, mora no litoral e não vai no HM. Então o HM fica só pra nata. Então, pra mim, tem que acabar com esse negócio de quadro oficial de saúde. Pra mim tem que acabar com isso, acabar com a HM, acabar com tudo isso. Dá um convênio pro policial militar, pelo amor de Deus. Olha, desafio aí aos calculistas aí, matemáticos, engenheiros, para ver qual é a despesa do HM e ver a possibilidade de reverter essa despesa que tem com o HM, com todos esses oficiais médicos, reverter toda essa despesa num convênio. Hã? O que será que sai mais barato? Tá aí algo para se pensar. Tem aqui, ele manteve também, que o Capitão Augusto inovou, né? Isso aqui eu sou crítico, aí o Sargento de Portugal, vou fazer essa crítica também. O Capitão Augusto inovou, criando o quadro de oficiais da reserva e o quadro de praças da reserva. E aqui o senhor está mantendo. Eu excluiria isso daqui. É quadro de policiais militares da reserva. Para de dividir veterano, gente. Para de dividir veterano. Veterano é veterano, é cobra sem veneno. Cumpriu a missão, entendeu? Em berço, e agora está em berço esplêndido. Então, para de dividir veterano. Ó, eu vou fazer um elogio aqui ao Coronel Camilo, antigo comandante-geral da Polícia Militar. Quem lembra? Na funcional, vinha lá, no veterano, vinha lá que você era do quadro da reserva ou aposentado o praça não era da reserva. Falhou a palavra aqui. Então, vinha na própria funcional. Se era aposentado, apresentava funcional, o policial sabia se você era aposentado ou não pela funcional. O Coronel Camilo acabou com isso. Eu achei bem interessante isso. Pra que distinguir? Policial é policial, meu. Aposentado ou da ativa são policiais. Tem muitos policiais aposentados que trabalham por aí, armados, e fazem segurança pública. Então não tem necessidade de quadro de oficiais da reserva, quadro de praças da reserva, pelo amor de Deus, pra que essa divisão? Então, Sargento de Portugal, uma crítica aí, creio que poderia ser alterado isso aí e tirar essa divisão aí de veteranos dos praças, veteranos oficiais, tá? Quadro de praças, né? Quadro de praças. Quadro de praças aprovados em concurso público de nível escolaridade médio. Então, para ser praça, segundo grau, tá? Não precisa ter curso superior. A lei orgânica atual do Capitão Augusto também é a mesma coisa. Praça, não precisa. Para oficial tem que ser curso de direito, graduado em direito, ou curso dentro da instituição equivalente. Né? Ou seja, essa lei orgânica do Capitão Augusto, ela é tudo para os oficiais. Só oficial. Entendeu? Olha que maravilha esse projeto aqui do Sargento de Portugal, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí aqui, ó. Tá assegurando um percentual de 20% das vagas dos concursos públicos por candidato sexo feminino. Então, aqui é uma questão que tem muito debate, muito questionamento, né? Mas aqui ele assegura 20% das vagas para pessoas do sexo feminino. Artigo 19. As polícias militares, corpos de bombeiros militares, manterão em seu sistema de ensino militar, podendo incluir... Olha, isso aqui eu achei interessante. As polícias militares, corpos de bombeiros militares dos estados, Distrito Federal e territórios manterão em seu sistema de ensino militar, podendo incluir os colégios militares de ensino fundamental e médio
e ter cursos de graduação ou pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu. Ou seja, a própria Polícia Militar pode ter curso de graduação. E o praça, ao fazer esse curso de graduação dentro da Polícia Militar, né, pode prestar concurso para ser oficial do Estado-Maior. Então, achei interessante aqui o artigo 19. Parabéns, Sargento de Portugal. Aí vamos lá. Acesso ao oficialato. Espetacular. Parabéns, Portugal. Puxa vida, meu. O Capitão Augusto foi praça, né, meu? Isso que a gente fica assim, ressentido, né? O cara foi praça e ele não teve coragem de fazer um projeto de lei com carreira única. O Capitão Assunção tentou e o Sargento de Portugal agora, de novo. Ou seja, vamos batalhar que a gente consegue. A gente consegue. Vamos batalhar. Os praças têm que se unir. Os praças do Brasil inteiro têm que se unir para isso. Então lá, acesso ao oficialato. Acesso ao oficialato é realizado exclusivamente por carreira única, onde o concurso interno é realizado exclusivamente para as praças das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Repetindo, onde o concurso interno é realizado exclusivamente para as praças. Acesso ao oficialato, só praça. Paisano não entra mais, tá? Coronel, fala pro seu filho aí para prestar concurso de soldado, primeiro ser soldado, para depois acessar a carreira do oficialato, tá? Esse projeto aqui acaba aí com essas questões aí de jovens garotos com 23 anos de idade, saindo para comandar tropa, gente. Eu acho isso um absurdo. O cara, para comandar a tropa, ele tem que ter experiência. Ele tem que ter no mínimo 10 anos de carreira para ele pensar em comandar uma tropa, tá? Não, 10 anos de formado, no mínimo 10 anos de formado. Vamos lá. O acesso realizado via concurso interno para acesso ao concurso de formação passa a se chamar Curso de Habilitação de Oficiais, é o CHO. Senhores, olha que esplêndido. É o curso de habilitação de oficiais. Ele não divide aqui um curso para oficiais com graduação, ou curso para os praças que têm graduação, ou curso de oficiais para os praças que não têm graduação. É um curso único. Por que um curso único? Olha a visão do Sargento de Portugal aqui, que é espetacular. O cara, para ser oficial de Estado-Maior e prestar o concurso para ser oficial de Estado-Maior, ele já tem uma graduação. Então ele é formado em Direito, Educação Física, Matemática, Economia, Contabilidade, a área do conhecimento, qualquer que ele seja formado, que a instituição possa utilizar o conhecimento técnico dele. Esse cara, ele já tem a formação técnica dele. O curso que ele vai fazer de oficial é para ser oficial, para aprender a levantar a espada e comandar a Ordem Unida, essas questões, porque ele já tem a formação técnica dele, cara, de Direito, por exemplo. Então não há necessidade dele fazer um CFO de 4 anos com Direito, Administração e tudo mais. Não. O cara que é formado em Administração, ele vai ser administrador. O cara que é formado em Direito, ele vai ser oficial JD. Então, que visão maravilhosa esse projeto de lei. Espetacular esse projeto de lei. Então, só tem um curso de oficiais, é o CHO, Curso de Habilitação de Oficiais, tá? Aonde todos vão aprender a ser oficial. Questões de direito, questão de administração pública, o cara já vai ter uma graduação se ele for oficial do Estado-Maior. E se ele for oficial auxiliar, do quadro auxiliar, ele não tem graduação, mas o que ele vai aprender lá no curso junto com esse oficial é uma coisa só. Vai fazer com que os oficiais CH deixem de ser marginalizados, porque são. Essa é a grande verdade. Nós sabemos que nas reuniões do Estado-Maior, por exemplo, os oficiais CHs, eles são discriminados quando participam, tá? Isso vai acabar com essa discriminação. Parabéns, Sargento de Portugal. Que visão espetacular, tá? Mas vamos lá. Todas as praças com no mínimo 6 anos de serviço prestados à corporação militar
é permitida a participação na inscrição da seleção interna do concurso interno para o quadro de oficiais. Então, para prestar o concurso, para ser oficial da Polícia Militar, a praça, em qualquer graduação, tem que ter 6 anos de atividade policial, tá? Ou seja, 1 ano de curso, mais 6 anos de atividade policial, 7 anos de polícia, você já pode prestar para o concurso para ser oficial da Polícia Militar. Se tiver graduação, Estado Maior. Se não tiver graduação, quadro auxiliar de oficiais. Muito bom, muito bom. Aí aqui, ó, no critério intelectual. No critério intelectual tem que ter curso de graduação expedido por instituição reconhecida pelo MEC com carga horária de no mínimo 1.605 horas no momento da inscrição. Então, se o cara ele for fazer o curso de habilitação de oficiais e ele quiser pertencer ao quadro de oficiais Estado Maior, ele tem que ter um curso de graduação, tá? Mas, veja bem, esse conhecimento técnico da graduação dele, ele já fez. Então, no curso de oficiais, vai ser só para aprender a ser oficial. E aí ele vai estar ombro a ombro com o praça, que não tem graduação, mas está lá aprendendo a ser o quê? Oficial. Então, espetacular. Espetacular. Parágrafo 1º. Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade e graduação para concurso interno de ingresso ao posto de segundo-tenente. Ou seja, qualquer idade, qualquer graduação, você tendo o requisito de 6 anos de polícia, você pode prestar o concurso para ser oficial da Polícia Militar e chegar ao posto de segundo-tenente. Tá? Da ascensão na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar. A ascensão profissional se dará por 2 vias, pelo critério intelectual e pelo critério de antiguidade. Olha que show, tá? Olha que show. Critério intelectual. Critério intelectual. O policial militar será promovido ao posto de segundo-tenente ao concluir com aproveitamento o curso de habilitação de oficiais, o CHO. Tá? Então, por critério intelectual, ele será promovido a segundo-tenente ao concluir o curso de aproveitamento do curso de habilitação de oficiais, cujo acesso dar-se-á através da seleção interna, em conformidade com a lei e regulamentação específica, além dos demais critérios elencados nessa lei, com duração mínima de 1.437 horas, sem prejuízo das demais requisitos constantes no artigo 1º desse artigo, no parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo único. O curso de habilitação de oficiais, CHO, com duração mínima de 1.437 horas, não poderá, em hipótese alguma, ultrapassar o lapso temporal de 1 ano. Ou seja, o curso de oficiais terá duração de 1 ano. Ah, mas e aquele monte de aula de direito, aquele monte de aula de administração pública? Não vai ter. E é isso aí, parabéns. Por quê? Porque o cara quiser ser oficial do Estado-Maior, ele já tem que ter uma graduação. Então ele já tem que ter uma formação em direito, administração, economia, a área do conhecimento que ele resolveu escolher e essa área servir para a Polícia Militar. Excepcional. Excepcional. Tá? Então o curso de oficiais, 1 ano só. E acabou. É só para aprender a ser oficial, gente. Só para levantar a espada. Ordem unida e comandamento, comandar pelotão, é tudo referente a ser comandante de pelotão, comandante de companhia, comandante de batalhão, comandante de CPA, comandante. Você vai aprender a ser comandante. Entendeu? Área de direito, administração e outras coisas, a Polícia Militar vai selecionar os seus candidatos. Ó, as Forças Armadas, o Exército, por exemplo, ela tem concurso próprio para oficial formado em direito, para atuar nos SJD das Forças Armadas. Então, por exemplo, a Polícia Militar está precisando de oficiais para comandar SJD, abre concurso para aqueles que são formados em direito. Com mais vagas para quem é formado em direito. Está precisando de comandante de companhia, administradores, formadas em administração ou engenharia ou qualquer outra área para administrar o serviço público. Entendeu? Então, esse projeto é espetacular. Parabéns, é um sonho de consumo dos praças. Tá? Aí aqui, ó,
será promovido ao posto de primeiro tenente ao completar 4 anos de efetivo serviço. 4 anos de efetivo de segundo tenente já é promovido a primeiro. 4 anos de primeiro é promovido a capitão. Tá? E aí, com mais 4 anos, você é promovido a major. Porém, você tem que fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais para ser promovido a major. Tá? Então, ó, vamos lá. 1 ano de curso de soldado, 6 anos de soldado, 7. Aí passou na academia do Barro Branco, 1 ano de curso, 8. Mais 4 de segundo tenente, vai a primeiro tenente, 12. Mais 4 de primeiro tenente, vai a capitão, 16. Mais 4 de capitão, vai a major, 20. Entendeu? E assim vai. Eu achei um espetáculo. Achei um espetáculo. E mais 4 anos vai a tenente coronel, mas aí tem que fazer o curso superior de polícia militar. E depois, mais 4 anos, vai a coronel e tem que fazer o curso de altos estudos. Tá? Então, essa é a forma de ingresso na academia pelo critério intelectual. Tá? Agora, pelo critério antiguidade. No critério de antiguidade serão levados em conta o tempo de efetivo serviço prestado à corporação militar. E aproveitando em cursos que deverão ser promovidos pela corporação militar, o qual o policial militar, bombeiro militar pertence sem prejuízo dos demais requisitos constantes desta lei. Então vamos lá. O acesso às graduações e postos e patentes da carreira policial militar pelo critério de antiguidade dar-se-á em consonância com as condições abaixo em que, para ser promovido a cabo, 4 anos de efetivo serviço soldado. Terceiro sargento, 8 anos de efetivo serviço. Segundo sargento, 12 anos de efetivo serviço. Primeiro sargento, 16 anos de efetivo serviço. Subtenente, 20 anos de efetivo serviço. Segundo tenente, 24 anos de efetivo serviço. Primeiro tenente, 28 anos de efetivo serviço. Capitão, 32 anos de efetivo serviço. Major, 36 anos de efetivo serviço. Tenente coronel, 40 anos de efetivo serviço. Coronel, 44 anos de efetivo serviço. Vejam bem, senhores, se você for promovido por antiguidade, se você ficar na polícia militar por 44 anos, você vai chegar ao posto de coronel. E aí? O que você acha desse projeto? Puta, mas eu vou ter que ficar mais de 30 anos, mais de 35 anos? Você vai. Para chegar ao posto de coronel, você vai ter que fazer isso. Senão, você vai seguir a regra da Previdência, que é 35 anos de contribuição. Então, deu 35 anos de contribuição, você quer ficar para mais e sendo promovido, você vai sendo promovido. Ou seja, olha que maravilha. Hoje, o cabo deu o tempo dele. E se ele quiser ficar mais 5, 10 anos, ele não ganha nada. Não ganha promoção, não ganha nada. Entendeu? Aqui, conforme ele vai ficando, ele vai sendo promovido. Vai ficando promovido, e promovido, e promovido, e promovido. Então, isso é uma carreira de valorização. Então, dá uma mensagem aí pro secretário de Segurança Pública, Capitão Derrite, tá? Valorizar a progressão na carreira. Tá aqui, Capitão Derrite. Projeto de Lei 6061/2023, autoria Sargento, lá do Rio de Janeiro. Então, Capitão Derrite quer valorizar a progressão na carreira, ajuda a que esse projeto seja aprovado. Critérios de desempate na seleção interna. Espetacular. Espetacular. Isso aqui eu comentei outro dia mesmo. No Tribunal de Justiça, o cara entra como escrevente. Se ele tiver uma graduação, ele ganha um X a mais. Se ele tiver a pós-graduação, ele ganha um X a mais. Se ele tiver mestrado, ele ganha mais. E assim vai indo. Entendeu? Aqui, na Polícia Militar, se tiver graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e for praça, não vai servir pra nada. Pra nada.
Você pega o seu doutorado e enfia no bolso, meu filho, que não vai servir para nada. Você não vai ganhar R$ 1 a mais por isso. Ou seja, a própria Polícia Militar, ela incentiva a você não estudar. Isso tem que acabar. Tá? Então vamos lá, ó. Fiquem estabelecidos os critérios de desempate quando houver empate na pontuação do exame de seleção interna no quesito intelectual. Criando assim um quadro hierárquico crescente até 100 pontos. 50 pontos referente à graduação hierárquica e 50 pontos por graduação intelectual. Então, por exemplo, quem possui graduação de cabo tem 10 pontos. Quem possui graduação de terceiro sargento tem 10 pontos. Quem possui graduação de segundo sargento, 10 pontos. Primeiro sargento, 10 pontos. Subtenente, 10 pontos. Pontuação por graduação intelectual. O cara possui uma graduação de interesse da instituição, 10 pontos. Uma especialização lato sensu, uma pós-graduação, 10 pontos. Uma especialização estrito sensu, 15 pontos. Especialização estrito sensu, doutorado de interesse da instituição, 15 pontos. E assim vai, cara. Olha que maravilha. Ou seja, quantos praças tem aí, cara, que são pós-graduados, tem mestrado, doutorado e não são valorizados. Esse projeto de lei está valorizando. Então, senhores, parabéns, Sargento Portugal, todos os praças de todas as polícias militares do Brasil. Apoiem o projeto de lei 6061 do Sargento Portugal, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Esse projeto é espetacular. Todos aqueles que defendem a lei orgânica, onde teve o relator, Capitão Augusto, leiam esse projeto e vejam aqui o que é realmente valorizar as praças da Polícia Militar. Tá? Quem defende aí a lei orgânica não sabe o que fala. Se for praça. Se for oficial, vai defender porque garante tudo que tem que garantir ali para os oficiais e um pouco mais. Mas para os praças, a lei orgânica aprovada de relatoria do Capitão Augusto, que excluiu o projeto 6440 de carreira única, que agora está voltando com esse projeto 6061 de 2023, tá? O Capitão Augusto excluiu carreira única lá atrás, e agora tem aqui, ó, um projeto de lei para alterar a lei aprovada de relatoria dele. Olha que espetacular. Então, senhores, pensem bem nisso na hora de escolher os seus representantes. Pense bem nisso na hora de votar nos seus representantes, se você for praça e está votando em oficial. Porque os oficiais não te representam. Os oficiais, tive muitos bons oficiais na carreira da Polícia Militar, mas como comandante, dentro dos quartéis, na rua, no policiamento. Politicamente, oficial não representa praça. Pelo menos até hoje não representou. Apesar que, não sei a história lá do Capitão Assunção, né? Capitão Assunção. Mas ele, o PL 6440 de carreira única, projeto dele. Deve ter sido praça, não sei como é que é a carreira dele lá no Espírito Santo, né? Mas deve ter sido a carreira de praça. Para ter um projeto de carreira única para praça, tá? Agora, o Capitão Augusto foi praça. E ele quis um projeto de carreira única? Não. Por quê? Tá escrito ali no parecer dele, na relatoria dele. Os atores, né? As comissões de comandante-geral de todo o Brasil, defenda a PM, não gostaram do projeto de carreira única. E não vão gostar. Cabe a você, praça, todos os dias. Projeto de lei 6061, projeto de lei 6061, projeto de lei 6061. Todos os dias nas redes sociais, para os deputados federais, para todos, sem pensar em esquerda e direita, senhores. Parem de entrar nessa questão de direita e esquerda, porque isso não beneficia os praças. Tamo junto! Parabéns, Sargento Portugal! Parabéns! Lindo projeto!